A gente volta com o TV Mar News e vamos acessando a Gazeta Web para a gente conferir quais são os principais destaques dessa manhã, gente. A gente tem aqui, olha, motociclista atropela cavalo, cai de veículo e morre na L486 em Craíbas. Condutor seguia em um trecho da pista quando foi surpreendido pelo animal. Amanheceu nublado, previsão é de chuva para todas as regiões de Alagoas nessa quinta-feira. Questão de minutos, veículo pega fogo em garagem de residência em Santana do Mundaú. Pelas costas, tentativa de homicídio por arma branca deixa um ferido em Rio Largo. Ações começam hoje, técnicos atualizam mapeamento em bairros atingidos pelo solo. 145 comprimidos, dupla presa com remédios psicotrópicos no bairro do Jacintinho. E a gente tem também aqui mais uma notícia de violência. Homem morre após ser esfaqueado no bairro do Farol e um foi preso. Esses e outros destaques é só você acessar. Eu queria abrir essa matéria aqui, por favor, para a gente. Projeto de Collor que facilita a doação de alimentos, né? E a gente, além de doação de alimentos, também acaba com essa questão de desperdício de comida, né? Sem vetos, a lei de 14.016/2020, proposta pelo senador, foi publicada no Diário da União dessa quarta-feira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, sancionou o projeto de lei de autoria do senador Fernando Collor, do PROS, que combate o desperdício e facilita a doação de alimentos. A lei preenche uma lacuna jurídica autorizando e incentivando a doação por grandes fornecedores de excedentes para pessoas, famílias, grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. A sanção foi publicada nesta quarta-feira, 24, no Diário Oficial da União, ou seja, ontem. Nas redes sociais, Collor destacou a sanção do projeto de lei, chamando atenção para o fato de que já era a hora, né, de um dispositivo chamando atenção para o fato de que de um dispositivo legal facilitar a doação de alimentos no Brasil, sobretudo em um momento de pandemia. Não podemos mais conviver com a vergonhosa combinação de fome e desperdício de comida. Excelente notícia, pois ele, olha, de fato, é muito feliz, né, na realidade, o senador Fernando Collor aqui nessa colocação dele, nesse momento que a gente se encontra aqui no nosso país, né, um país com tanta disparidade, com tanta desigualdade social, é impossível que a gente continue ainda convivendo, infelizmente, com essa situação ainda de fome e desperdício de comida aqui no nosso país, né? Muito feliz, então, o senador Fernando Collor em fazer esse projeto e também o presidente da República em sancioná-lo. E a gente agora vai conferindo aqui o boletim, né, aqui de Alagoas, passando os principais destaques para o boletim de hoje. A gente tem, então, 31.230 pessoas que foram já contaminadas com o novo coronavírus desde que a pandemia alcançou o nosso estado. Já são também 23.185 casos recuperados, um número também bastante positivo, 3.719 casos suspeitos e nós então aí já estamos com a marca de 938 vítimas fatais, né, por conta do novo coronavírus aqui em Alagoas. E a gente segue então para a próxima imagem, mostrando aí na sua telinha, atualizado também com a data de hoje. O curioso é que a gente tem visto que tem subido a ocupação dos leitos da UTI aqui no estado de Alagoas. Agora a gente já está com 85% dos leitos de UTI ocupados aqui por conta da Covid-19, 45% também dos leitos para quadros clínicos e 23% de ocupação dos leitos nas UPAs também por conta da Covid-19. Indo para a próxima imagem, a gente confere como é que está a situação aqui do nosso país. 1.188.631 casos confirmados em todo o país e a gente tem também aí, infelizmente, já a marca de 53.830 pessoas que já morreram por conta da Covid-19 aqui no Brasil. O Brasil já tem 10.000 mortes a mais que o Reino Unido e se afasta como o segundo mais atingido no mundo. O país só fica atrás, então, dos Estados Unidos. O Brasil deve exceder 166.000 mortes até outubro, de acordo com a previsão do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington. E a notícia positiva é que o país já tem cerca de 650.000 pessoas recuperadas da doença. E a gente passa aí, então, essas informações para vocês. E vale lembrar, então,
que as farmácias já começaram a fazer os testes da Covid-19. Quem vai nos passar mais informações a respeito disso é Fernando Palmeira. Farmácias e drogarias estão aptas e autorizadas a fazer o teste do coronavírus aqui e em todo o Brasil. Eu estou ao lado da farmacêutica, que é a Luana Bid. Ela está aqui comigo para explicar a importância desse teste, a viabilidade e como se procederá, principalmente em Alagoas e particularmente em Maceió. Olá, nós estamos autorizados, né, a realizar esses testes a partir do dia 28 nas farmácias. Seria a realização do teste rápido, né, por um farmacêutico habilitado. E aí, quem quiser fazer, é só procurar o serviço das farmácias, que esse teste vai estar disponível. O que é que vai ser exigido da estruturação? Como é que vai proceder toda essa logística aí? Certo. Nós precisamos de uma sala, né, com descarte adequado, com o pessoal treinado, com o farmacêutico fazendo os usos dos EPIs e seguindo todas as normas de segurança e de higiene, né? É um teste simples, realizado na pontinha do dedo, com a coleta de sangue, e é um teste rápido, que o resultado sai de 15 a 30 minutos. Há uma reclamação de subnotificação. Nesse caso, como é que se dará a importância da notificação para se saber como está o quadro de pessoas em todo o país e aqui em Maceió? Pronto, vai ser muito importante que esses testes eles sejam notificados, todos serão notificados, e os exames eles devem ter rastreabilidade, né? A farmácia ela deve guardar todos esses resultados e notificar tudo junto ao órgão. Doutora Luana, vai ter a necessidade de repetição desses testes? Então, se o paciente fizer o teste der não reagente, né, possa ser que ainda não tenha desenvolvido os anticorpos, e aí depois de uns 10 dias pode ser necessário que se repita esse teste, sim. A medida não obriga nenhum estabelecimento a fazer essa testagem, mas aqueles que se colocarem à disposição da comunidade estarão aptos no seu horário comercial e podem receber a qualquer momento o paciente ou as pessoas que procurarem esses estabelecimentos. Pronto, a farmácia ela não é obrigada a realizar o teste, né? Só as farmácias que quiserem, as que estão ofertando geralmente são as redes maiores, mas não é uma obrigação, né? As que se dispuserem a realizar esse teste podem ofertar à população. O Conselho Regional de Farmácia está à disposição da população. Tem algum endereço eletrônico, alguma forma de contato que a população, no caso, precise se informar diretamente com o Conselho? Pronto, quem quiser entrar no Conselho, né, tem o site do Conselho, pode ir à própria sede do Conselho, né, tirar dúvidas a respeito dos testes e nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. A população, quem quiser se informar, pode entrar em contato no Instagram, site do Conselho. Os testes serão gratuitos? Não, os testes eles são pagos, né? Eles têm variado de 100 até R$300, de acordo com a farmácia, está em torno desse valor. Essa oportunidade para você que, se tiver algum sintoma de gripe, febre, tirar sua dúvida e antecipadamente se cuidar, porque afinal de contas o coronavírus não é brincadeira, é uma coisa muito séria e é preciso que a comunidade, principalmente aqueles que têm o poder aquisitivo para adentrar uma drogaria, uma farmácia e fazer essa testagem para ter a convicção da necessidade do tratamento imediato. Aqueles que não têm condições, tem aí o serviço público oferecendo também essa testagem. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo de Mello no canal 25 da NET. Pois é, gente. Olha só, agora a gente traz um dado preocupante. A Comissão dos Direitos Humanos da OAB constata o aumento de número de denúncias recebidas de violência policial. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora via Skype com o Nivaldo Barbosa Júnior, ele que é presidente da OAB, e vai nos passar mais informações a respeito dessa situação. Nivaldo, muito bom dia. Você tem acompanhado, então, aí os trabalhos, né, da Comissão dos Direitos Humanos da OAB e então recebido, né, que vem recebendo essas denúncias também. Eu queria que você pudesse, então, passar para a gente como que vocês conseguiram chegar a esses números e como que a OAB recebe essa situação.
Bom dia a todos, bom dia aos amigos da TV Mar. De fato, a nossa Comissão de Direitos Humanos tem um canal de denúncias e a gente conseguiu perceber, curiosamente, que nesse período da pandemia, as denúncias, né, de violência policial estariam aumentando, sobretudo nesses últimos dias aí, nesses últimos 30 dias. Então, recebendo essas denúncias, nós sempre encaminhamos as denúncias para as corregedorias da Polícia Civil, da Polícia Militar. Também cobramos do controle externo da polícia, que é da responsabilidade do Ministério Público e do próprio Conselho de Segurança também, para avaliar as circunstâncias, verificar o que de fato está acontecendo, seja para efetivamente punir aquelas pessoas que estão cometendo excesso, seja também para prevenir, né, evitar novos casos. E vocês têm acompanhado também, quando vocês levam essa denúncia à Corregedoria, ao Ministério Público, vocês têm acompanhado também o andamento dessas denúncias? A gente sempre cobra, né, por ofício, inclusive, os desdobramentos e as soluções aplicadas aos casos. Em algumas situações nós já recebemos respostas, outras ainda não. Naturalmente, costumam ser processos mais demorados, mais complexos, né? Mas a gente sempre acompanha e sempre cobra uma posição. Nivaldo, qual é, então, essa possível relação que está tendo entre esse aumento das denúncias exatamente com esse período de isolamento social? Na verdade, a gente não consegue identificar com precisão quais são os motivos, né? Mas é preciso avaliar o contexto, avaliar as circunstâncias. Então, o próprio tensionamento decorrente do isolamento social pode ser um fator a ser considerado. Essas situações, né, que têm sido noticiadas no mundo todo, começou nos Estados Unidos, chegou à Europa, depois aportou no Brasil, acaba influenciando também no comportamento das pessoas, da própria polícia, né? E aí, muitas vezes, as pessoas começam a se dispor a ofertar a denúncia, né? Então, quebram o silêncio, isso também precisa ser considerado. Enfim, há vários fatores que precisam ser analisados com mais cautela, com mais cuidado. A própria sobrecarga, né, do trabalho da polícia também deve ser considerado. Nós temos muitos policiais afastados das suas atividades, o que acaba sobrecarregando os outros. Então, há vários fatores que podem influenciar nesse aumento e que devem ser analisados com mais cuidado. Agora, Nivaldo, aqui tem um dado, inclusive, nesse material que foi, inclusive, enviado pela OAB, que mostra que esses casos de denúncias de violência policial ocorrem exatamente nas regiões mais vulneráveis e que há mais vulnerabilidade social da população. Historicamente, né, a violência policial ela está muito mais ligada, de fato, às periferias, às pessoas com baixa renda, né, na maioria das vezes também homens, abaixo dos 40 anos em regra, né, negros, né, e isso é uma questão histórica já. Sempre que há esse aumento, há uma associação diretamente a esse perfil social nas agressões. E a gente tem aqui, inclusive, olha, um dado, de janeiro a junho deste ano, foram recebidas 13 denúncias envolvendo policiais militares e 1 policiais civis. E a gente tem aqui a tipificação dessas denúncias, inclusive, né? 5 eram de agressão, 3 de invasão domiciliar, 2 por tortura e roubo, ameaça, desaparecimento e homicídio foram uma denúncia para cada tipo. É de fato preocupante, né? Preocupa, né? Preocupa pelo perfil. Na verdade, o que é que a gente precisa ter na polícia? Nós precisamos respeitar a polícia, nós não podemos temer a polícia, nós não podemos temer o Estado. Então, é fundamental que o secretário de Segurança, que tem sido muito solícito, inclusive sempre que chegam essas demandas, o próprio Marcos Sampaio, o coronel Marcos Sampaio, se debrucem sobre esses dados para que a gente possa evoluir, evitar casos como esse, que, na verdade, acabam maculando a imagem da própria polícia, da própria instituição, do próprio Estado. Né? É mais do que uma questão de direitos humanos, é uma questão de Estado, precisa ser tratado como uma questão de Estado. Com certeza, Nivaldo. E o que é mais preocupante é que exatamente nesse momento em que a população deve contar com a presença da Polícia Militar para ajudar a população a cumprir, então, o isolamento social. E, na realidade, que a gente, posso estar falando, agora digo, inclusive, que falo com o que eu tenho visto, eu não tenho visto a polícia, de fato, para coibir, então, a falta do isolamento social.
Ao contrário, a gente vê essa situação, né, em contrapartida. Exatamente. Acho que talvez replanejar essas abordagens, essas estratégias, né? O momento de fato é muito delicado. A população precisa fazer a sua parte quanto à situação do isolamento, ter cautela e a polícia, por outro lado, precisa fiscalizar de uma forma mais eficiente também, mas jamais se excedendo, jamais partindo para a violência. Como a gente pode perceber, nos casos aí, muito provavelmente as situações não envolviam situações de isolamento, situações da pandemia, né? Aparentemente a situação era de abordagens policiais, de invasão em domicílio, certamente para tentar apreender alguma coisa, mas sem ordem judicial. Tivemos até um caso de homicídio, então é preciso replanejar essa forma de abordagem, essa forma de atuação. A OAB, então, segue atenta, acompanhando esses casos, e eu queria que você pudesse passar para a gente quais são os canais, né, que a população pode ter acesso à OAB para fazer esse tipo de denúncia. Exato, a OAB permanece atenta, né? Os nossos canais estão todos disponíveis no nosso site, nós temos lá tanto os e-mails quanto os telefones que vocês podem acessar, enviar as notícias, né? As informações para que a gente possa fazer o encaminhamento, e a Ordem vai sim continuar atenta para coibir e cobrar efetiva punição nos casos em que de fato houve o excesso. Muito obrigada pela tua participação no TV Mar News, Nivaldo. A gente volta a se encontrar em uma outra oportunidade, tá bem? Parabéns pelo trabalho também em frente ao OAB. Grande abraço a todos. Obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.